Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Olá pessoal, Edivaldo mais uma vez, estamos juntos para dar continuidade ao nosso curso. Terminamos a parte 3 da nossa lição e quero incentivar você a assistir à próxima parte para que nós possamos continuar crescendo juntos na graça e no conhecimento do nosso amado Jesus. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso básico de Teologia Bíblica. Estamos na lição 16, ou melhor, 17, né? 17, eu falei 16 na outra. Mas é a lição 17. E estamos na segunda parte desta lição e trataremos agora, ou daremos continuidade, falando sobre o segundo exemplo de batismo com o Espírito Santo. Uma coisa importante para a gente falar, antes de entrar na leitura, é que batismo com o Espírito Santo, na Escritura, ocorre duas vezes. Duas vezes. Uma em Atos 2 e outra em Atos 10, que será agora o foco do nosso estudo, tá bom? Então, abra em Atos capítulo 10, a partir do verso 1, e nós vamos ler até 11, 18, tá bom? Para realmente ficar, eu diria, a leitura completa sobre o assunto, ok? Vamos lá, então. Está escrito: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento, conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso, dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda sorte, toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça.
não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem a dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, prostrando, ou melhor, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando, a esta hora. Deixa eu botar aqui. Há 4 dias eu estava orando em minha casa a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente, colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as pessoas, de todas as nações, aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designaram de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crê recebe perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido.
Eu estava na cidade de Jope, orando. Caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor. Nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isto aconteceu 3 vezes, e então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo, e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo, lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar em Jope a Simão chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos, você e todos os de sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então, Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Que leitura, hein? Espero que você tenha suportado, não é? Suportado. Mas era necessário para você compreender que a explicação que damos não é fruto da nossa mente, mas é fruto de uma leitura plena daquilo que Deus ele está querendo falar conosco. E nesse caso aqui, nos é apresentado, como já dissemos, o segundo exemplo do batismo com o Espírito Santo. O primeiro foi para os judeus e tinha como propósito que eles ouvissem as grandezas de Deus na sua própria língua e o reino de Deus fosse iniciado com poder. Porém, aquilo era cumprimento da profecia de Joel, mas havia uma parte da profecia de Joel que ainda precisava ser cumprida, que era o derramamento do Espírito sobre toda a carne. Primeiro foi sobre os judeus e agora representantes dos gentios. Então, agora a profecia de Joel, ela é plenamente cumprida, porque todas as pessoas agora têm acesso ao Espírito de Deus. A maneira como Deus faz isso está bem atestada pela maneira como os judeus fizeram no dia de Pentecoste. É necessário arrependimento, ser batizado, receber o perdão dos seus pecados e o Espírito Santo como garantia da sua salvação. O que está acontecendo em Atos 10 é a mesma coisa que aconteceu em Atos 2. É a manifestação do poder de Deus, tá bom? Então, nós dizemos aí, na sua lição, que Deus, ele notou as orações de um homem, um gentio, chamado Cornélio, tá bom? Ele era um soldado gentio. Naquela época, o mundo foi dividido em 2 partes, então não se fala brasileiro e judeu naquela época. Se fala judeus e gentios. Tudo que não é judeu é gentio. Então, nós somos gentios para os judeus, tá bom? Então, o mundo está dividido dessa maneira. E um gentio era simplesmente qualquer pessoa que não era judeu, que sob a velha lei, era proibido um judeu associar-se a um gentio. Então, aí você entende um pouco melhor por que o Espírito disse para Pedro: não hesite em ir com eles. É óbvio, Pedro não iria naturalmente, gente. E aí, quando Pedro chega lá, qual foi a primeira coisa que o Pedro disse? Vocês sabem
que não é permitido um judeu, ele se associar com um gentio. Não é permitido. Ou seja, eu vim aqui, mas não foi porque eu quis. Eu fui mandado. Tá bom? É importante você perceber esses detalhes, tá bom? Enfim, deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Por que foram batizados com o Espírito Santo e não em água primeiramente? Eu espero que essa pergunta, acho que foi a Marta, ela seja respondida ao longo da lição. Se não for, me lembra, que aí eu dou mais detalhes, tá, Marta? Mas eu espero que seja respondida no decorrer da lição, tá? Eu espero. Mas se não for, por favor, me lembre para eu dar mais detalhes. Dar mais detalhes. Obrigado pela compreensão. Mas eu espero ser respondida, porque é para ser respondida, né? Tá bom? Muito mais boa pergunta. Bom, Pedro, ele teve uma visão, não foi? Então, nós estamos aqui relembrando algumas coisas, como nós já vimos. Ele ficou perplexo. Por quê? Porque Deus estava pedindo para ele algo que era inaceitável no judaísmo, não é? Era inaceitável. Ah, que legal. Beleza, César. Deus abençoe. Muito bom. Muito bom. Então, Pedro ele ficou perplexo sobre o significado da visão, porque está mexendo com as bases daquilo que ele acredita. Comer carne impura e se associar com um gentio está fora de cogitação. Então, Deus está quebrando as bases daquilo que ele acredita. É possível se misturar com pessoas sem se contaminar com elas, não praticando o que elas praticam, não é? Enfim. Então, Pedro teve a visão e ficou perplexo. Pela visão ele viu, e pelas instruções para ir à casa de Cornélio, Deus está deixando bem claro que ele aceita os gentios. Agora, será que Pedro tinha como perceber isso antes dessa visão? Será que ele tinha como perceber isso? Como judeu, ele tinha como perceber que Deus aceitava os gentios? Era só... Bom, alguém já colocou aqui, deixa eu ver. A Adriana colocou não. Ok. Agora, abra comigo de novo. Nós já estudamos sobre isso, mas vale a pena a leitura agora. Bom, era difícil. O Reinaldo colocou sim, mas era difícil. Também acho. Mas vamos abra em Gênesis, capítulo 2. Capítulo 2. Gênesis, capítulo 2 não, capítulo 12. Desculpe. É falha, né? A cabeça falha. Mas Gênesis, capítulo 12. Eu vou pegar só uma profecia, para ver se isso era possível. Se você lembrar de outra, depois você fala, tá? Eu vou só citar essa. Gênesis 12. Será que Pedro tinha como saber? Olha Gênesis 12, de 1 a 3. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio de seus parentes, da casa de seu pai, vá para a terra que mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Será que os gentios estão inclusos aí ou não? Será que Pedro achava que era só judeu, todos os povos da terra? Talvez, não é? Talvez. Era difícil, mas era possível saber, tá bom? Olha em Isaías capítulo 2. São textos que nós já vimos, tá? Isaías capítulo 2. Eu não vou ler muitos, não, mas alguns. Eu espero, né? Isaías capítulo 2. Olha lá. No 2:2. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal. Será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele.
Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém, a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados, de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a guerra. Será que os gentios não estão incluídos aqui? Então, é importante que a gente observe que Pedro, assim como os demais judeus, tinham como perceber. Mas eles fecharam, de certo modo, os olhos e ficaram com os rituais de purificação, enfim. Tinha mais profecias, a gente poderia ler aqui um bocado de profecias, enfim. Daniel, Oséias, Amós, enfim. Tem um monte aqui que a gente poderia ler. Deixa eu... Enfim. O fato é que tudo que Deus anunciou no Velho Testamento em relação aos gentios, na verdade, foi deixado de lado pelos judeus, tá bom? Ok, eram tradições, deixa eu ver aqui. Mas recebereis poder, que há de vir, ser minhas testemunhas, Atos 1:8, ok. Eram tradições, ok. Bom, o que eu queria que você notasse é que Pedro, ele está obedecendo às tradições, como foi mencionado aí por vocês, não é? Mas tudo isso também é em função da obediência à lei. A lei restringia certos relacionamentos com os gentios, mas não dizia que você não deveria se relacionar com os gentios diretamente, a ponto de não pregar para eles. Deu para entender? Então, no mundo antigo, você tem os judeus, você tem os tementes a Deus, não é? Você tem os tementes a Deus, e você tem os prosélitos. Os judeus é aquele que nasce judeu, ponto. O prosélito é convertido ao judaísmo. Como é que ele se converteu? Algum judeu falou para ele, não é possível. Ou ele viu, não é? E os tementes a Deus, que ainda eram gentios, eles não eram prosélitos, mas eles aceitavam algumas coisas do judaísmo. Mas por serem gentios, havia algumas restrições de comunhão. Por isso Pedro não foi lá, né? O judaísmo era forte e estava empregado neles. O que mencionei, Atos 1:8, foi recente, e mesmo assim não abriram os olhos para pregar até os confins da terra. Ótimo, tá certo. Obrigado, Reinaldo. Entendi agora. Eles receberam a instrução de pregar Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esqueceram, não é? Por alguma razão. E a razão aí é o quê? É o preconceito, gente. É o preconceito, tá bom? O preconceito, ele impede a gente de entender coisas simples. Enfim. Mas vamos continuar. Vamos continuar. Então, note bem as características do batismo com o Espírito Santo para os gentios. Note. Olha para você ver a semelhança e tente comparar com Atos 2, né? Olha lá. Ó. Aconteceu de repente. Pedro foi lá sabendo que isso iria acontecer? Ele nem queria ir, gente. Ele foi espantado com o que aconteceu, não é? Aconteceu de repente, tá bom? Então, este batismo com o Espírito Santo foi inesperado e com poder, tá bom? E com poder. Então, o poder foi manifestado através do quê? A manifestação das línguas. Agora, aqui eu vou dar a minha interpretação com relação a que língua eles falaram, tá bom?
Veja bem, eu vou deixar bem claro. Eu acredito que a língua que eles falaram foi o hebraico ou o aramaico, que era a língua de Pedro e dos demais. Um romano não fala hebraico. Mas naquele momento, acredito que Deus deu a capacidade deles falarem em língua hebraica, todos eles, e Pedro compreendeu o milagre. Pedro compreendeu o poder. Mas se não foi isso, se eu estiver equivocado, quando eu digo que é a minha interpretação, é porque o texto não identifica, então eu não vou afirmar, não é? Mas eu acredito que foi, tá bom? Agora, se não foi o hebraico, Deus deu a capacidade deles falarem idiomas e a capacidade para Pedro e os demais compreenderem os idiomas, independente de quantos foram. O fato é que houve entendimento. Isso é o mais importante, tá bom? Não tem nada aqui trazendo confusão, mas sim esclarecimento. Deu para entender isso? Ótimo, então vamos lá. Então, foi de repente, houve manifestação do poder. Como no dia de Pentecostes, de novo, Deus escolheu a hora, a maneira e as pessoas, independente da vontade humana. Tudo bem? Independente da vontade humana. Então, nós vimos que algumas pessoas falaram em outras línguas. Ou seja, algumas pessoas manifestaram o poder de Deus naquele momento. Aí, veja bem, nós estamos observando aqui uma inversão naquilo que Deus mandou fazer. Nós estamos vendo uma inversão. Qual é a inversão? Deus mandou batizar para receber o Espírito Santo. A presença de Deus na vida da pessoa. Aqui houve uma inversão. O Espírito veio e depois Pedro percebeu algo interessante. E ele disse assim: então, Cornélio e sua família vão ser batizados. Ele disse: pode alguém recusar a água? Daí está dizendo assim, em Atos 2, somente os apóstolos receberam o Espírito Santo. Agora, em Atos 10, todos foram batizados com o Espírito Santo. Dá a entender que sim, tá bom? Dá a entender que sim. Mas veja bem, vamos pegar agora os detalhes, para a gente entender o motivo, tá bom? Dá a entender que sim. Algumas pessoas, ou todos que estavam lá, capacitados a receber o batismo na água. Porque aí é todos, não é? Mas veja bem, se tinha criança, as crianças não estão inclusas, é óbvio. Como algumas pessoas vão dizer, a família de Cornélio foi batizada, então batizou as crianças também. Não. Se tinha criança, é óbvio, criança não tem entendimento, tá bom? Então aqui a gente tem que considerar que precisa crer, e crer requer entendimento. Então aí Pedro pergunta, pode alguém recusar água? Tá ok? Pode alguém recusar água? Por que Pedro fez a pergunta? Se Deus não tivesse batizado Cornélio e a família dele, não é? Com o Espírito Santo, é certo que Pedro nunca os teria batizado em água. Lembra que ele chegou lá já dizendo, eu vim, mas não foi porque eu quis. Dizem logo o que vocês querem, não é? Cornélio explicou, e o que foi que Pedro fez? Pedro pregou o evangelho, falou sobre a vida de Jesus, falou sobre a morte de Jesus, falou sobre a ressurreição de Jesus. Isso é o evangelho, gente. Essa é a mensagem principal. Mas a profecia de Joel precisa ser cumprida plenamente, e ela será nesse momento. Notem bem. Eles foram batizados em nome de
Jesus Cristo, conforme foi instruído em Atos 2:38. É o que Pedro vai dizer. Não dá para negar água para essas pessoas. Por quê? É necessário, porque eles receberam o Espírito Santo como nós no princípio, não é? Então é importante que a gente perceba isso. Em Atos capítulo 10, verso, que a gente já leu, mas vamos ler de novo, só o verso 47. Pode alguém negar água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Agora, eu tenho uma pergunta para você. Vamos ver se você está conseguindo entender. Vamos ver. Por que Pedro disse, olha, não dá para recusar água. Não dá para recusar água. Porque eles já, a evidência nós já temos. Eles receberam o mesmo poder que nós recebemos. Ele identificou o que aconteceu na casa de Cornélio, o que aconteceu em Atos 2. E sabe mais ou menos quanto tempo passou até chegar a esse momento? De 8 a 10 anos. Tá ok? 8 a 10 anos. Paulo já se converteu e os gentios ainda não ouviram sobre o evangelho. E não ouviriam se não fosse a intervenção divina. Tá bom? Então passou muito tempo a igreja só de judeus. E agora Deus está dizendo, agora tem que se espalhar. E vai se espalhar mesmo. Então, e aí a pergunta é, por que Pedro está dizendo, olha, não dá para negar a água, eles precisam ser batizados. Mas precisam ser batizados em nome de Jesus Cristo. Por quê, gente? Alguém tem alguma ideia? Eu vou explicar, mas será que você tem alguma ideia para compartilhar? Não? Então deixa eu explicar alguma coisa. Opa, tem aqui. Duas, já veio duas. Vamos ver. Numa aula passada, alguém comentou que tinha conhecido que estava esperando receber o Espírito Santo para depois se batizar. Essa pessoa podia ter tirado a ideia dessa passagem? É possível sim, Danilo. É possível. É uma possibilidade. Tem mais detalhes aí que são da religião moderna, né? Batismo não tem valor salvífico, né? Tem outras coisas aí. Mas uma das coisas que eles tiram é daí mesmo. O Reinaldo colocou assim, batismo nas águas perdoa pecados e dá o dom do Espírito Santo. Ótimo, muito bom, Reinaldo. Alguém tem mais alguma ideia? O porquê que Pedro disse, olha, não dá para recusar a água para essas pessoas? Porque eles receberam o Espírito Santo como nós. O que significa na prática? Olha, Pedro está fazendo distinção entre a descida do Espírito Santo como manifestação do poder de Deus, do Espírito Santo que habita em nós como selo da salvação. É o mesmo Espírito, mas as manifestações, elas são diferentes. Primeiro, houve uma manifestação do poder de Deus. E agora eles precisam ter a garantia da salvação, que é Deus morando dentro deles. E isso só é possível quando são batizados. Ou quando eles foram batizados. Alguém colocou aqui, professor, uma pergunta que me surgiu agora. Agnes Osman é tida como a primeira pessoa a falar em línguas. É isso mesmo, no final do século XIX, tá certinho. Mas ela morreu, não faz nenhum século ainda. Então, este movimento não é antigo. Olha, você pegou algo interessante, viu? A Giovana, olha que maravilha. O que levou ela a desenvolver esta prática? Ok. Agora, então, Giovana, você pegou o entendimento, Giovana. Deus te abençoe, viu?
Porque realmente esse ensino não é novo. Então, vamos lá. É e não é, tá bom? Eu vou dar, eu vou dar algumas informações para vocês. A Agnes Osman, na verdade, a ideia dela era de restaurar a igreja. Uma ideia boa, não é uma ideia ruim, tá bom? Ela tinha um princípio bom, vamos dizer assim. Então, nós não vamos julgar, deixa que Deus faz isso. Porém, ela desconsiderou o fato de que a restauração da igreja não necessariamente envolve manifestações milagrosas, exatamente como ocorreu com os apóstolos, tá bom? Porque o que aconteceu com esse pensamento? Ela teve esse pensamento de restaurar a igreja, mas restaurar também as manifestações milagrosas que foram feitas no passado, sendo que Deus deixou bem claro que aquilo iria cessar, e cessou no final do século I, tá bom? Cessou, nós vamos falar um pouco mais sobre isso se der tempo, mas se não eu vou dar mais informações nos vídeos posteriores. Alguém está colocando aqui. As características do batismo com o Espírito Santo são as mesmas para Atos 2 e Atos 10. Porém, tiveram propósitos diferentes, cumprindo a profecia de Joel. Isso mesmo. Porém, cessou, uma vez que já cumpriu os seus propósitos. Sim, perfeito, Reinaldo. Observação. É o mesmo evento com propósitos diferentes. Eu vou falar já sobre os propósitos. Mas só para finalizar o ponto, Agnes Osman é século XIX e tinha propósitos bons, tá bom? Porém, isso causou na igreja uma série de divisões. Até hoje é assim, na verdade, né? Enfim, por quê? Porque, na verdade, cada um achou que podia fazer do seu jeito. E aí Deus falou comigo, uma igreja. Aí Deus falou com outra igreja. Deus falou com outra igreja. Então, isso é um problema. Pela falta de entendimento, eu não estou dizendo aqui que houve maldade dela, nada disso. Isso aí é Deus quem vai julgar. Mas houve uma precipitação na restauração da igreja. A igreja precisa ser restaurada no quê? Na doutrina. A igreja está adorando de um modo inadequado? Precisa restaurar de volta, não é? A Bíblia é nossa autoridade. E nós precisamos respeitar as alianças. Enfim, tudo isso, tá bom? Uma vez o Senhor disse que houve um resgate de uma heresia do século II. Se não me engano, foi na aula 6. Que heresia era esta? Ótimo, já iria falar. Tá com a memória boa, hein, Giovana? Deus te abençoe. Foi o montanismo, tá bom? Um cristão chamado Montano teve a mesma ideia de Agnes Osman. Nós precisamos trazer de volta os milagres, o batismo com o Espírito Santo, como na época dos apóstolos. Mas não era para esse propósito. Olá, pessoal. Edivaldo, mais uma vez. Terminamos a parte 4 da nossa lição e gostaria de incentivar você a dar continuidade assistindo a próxima parte para que nós possamos continuar crescendo juntos na graça e no conhecimento do nosso amado Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor.